Olá, tudo bem com você? Provavelmente você já tenha se queixado da sua família em algum momento da sua vida, mas existe uma diferença entre famílias enfrentando algum problema, famílias vivendo um período de crise e uma família disfuncional. Você sabe o que é uma família disfuncional? Em uma família disfuncional, a relação entre os membros da família é problemática e prejudicial. Existem alguns sinais que indicam que uma família é disfuncional. Em uma família disfuncional, não há uma comunicação saudável e aberta. As pessoas têm dificuldade em se entenderem e aceitar a opinião diferente dessa outra pessoa. Em uma comunicação, você fala, eu ouço e me esforço para entender o que você está querendo me dizer e respeito a sua opinião. Respeitar não significa concordar. Eu posso respeitar a sua opinião, aceitar que você tem uma opinião diferente, mesmo que eu não concorde com você. Mas isso não acontece em uma família disfuncional, o que leva a ocorrerem conflitos frequentes. Em uma família disfuncional, existe muita briga, muitos desentendimentos. Os membros da família têm uma enorme dificuldade em encontrar soluções pacíficas e saudáveis para os conflitos, e qualquer probleminha se transforma em um problema grande. Abusos físicos e emocionais e negligência também são sinais de uma família disfuncional. A negligência geralmente ocorre de pais para filhos, mas também, infelizmente, acontece negligência dos filhos com os pais. É como se você vivesse igual uma sala de um curso. Você entra, estuda e sai e não interage com ninguém. Em uma família disfuncional, a negligência é vista através de o filho está ali, mas só está ali. O pai e a mãe estão ali e você também não interage, não dá atenção. É como se não estivesse ali. É como se você só marcasse o ponto dentro da sua casa. Não há o cuidado, não há o interesse, não há uma convivência com essa pessoa. Outro sinal de família disfuncional são famílias onde os papéis familiares são rígidos e inflexíveis. Geralmente são famílias onde é o pai que decide tudo ou a mãe que decide tudo. E nessas famílias geralmente também se tem expectativas irrealistas, coisa do tipo, como assim, você tirou 9,5, por que não tirou 10? Não, vai fazer engenharia. Mas eu quero ser cantora? Não, vai fazer engenharia e ponto. A falta de apoio emocional também é um sinal de uma família disfuncional. Você pode viver em uma família onde não existam brigas constantes, onde até existe um diálogo inteligente, mas se de repente você chega com semblante triste em casa, as pessoas até percebem que você está triste, ou você percebe que alguém da sua família chega irritado ou triste e não há aquele interesse em se aproximar e perguntar, tá tudo bem, você quer conversar, precisa de alguma coisa, ou quando alguém da família está passando por um momento difícil, um divórcio, perdeu o emprego, não há aquela empatia dos membros da família em se esforçar para dar o apoio emocional a esse membro da família. Eu gosto de falar na terceira pessoa, o outro, e também gosto de sinalizar na primeira pessoa, na segunda no caso, você, porque é importante que a gente entenda que quando a gente fala de relacionamentos, dois, ou no caso de uma família, que podem ser 2 ou 3 ou 10, eu estou incluída, você está incluído. É sempre bom eu sempre sugiro para vocês que assistam ao vídeo, não pensando no vizinho, na esposa, no marido, no filho, pense em você. A gente não se ajuda se a gente não se colocar, se não tentar se ver. E por último, o sinal de que uma família é disfuncional, famílias
que precisam lidar com vícios e com condições mentais. Se você acompanha aqui no meu canal, você sabe que eu me refiro a transtornos mentais como condição. E o problema que pode trazer uma disfuncionalidade numa família quando um membro da família tem uma condição mental é o não tratamento dessa condição. Famílias onde algum ente familiar tem um transtorno bipolar, uma esquizofrenia e não trata, ou tem um comportamento autodestrutivo, quando você não se trata, geralmente essas pessoas, elas negam a condição, você vai ter que lidar com a consequência desses sintomas e não vai ser agradável. Não é agradável ter uma condição mental, mas isso pode ser tratável e você ter qualidade de vida, ou você pode negar, negligenciar, ficar em sofrimento e causar sofrimento para as pessoas que estão ao seu redor. É muito comum nos consultórios de psicologia a gente receber pacientes com histórico familiar de muito sofrimento por conta de um pai ou uma mãe que era alcoólatra, ou que fazia uso de drogas, ou que tinha ou tem uma condição mental e negava tratamento, negava a condição, né? Negava ser bipolar ou ser esquizofrênico. A esquizofrenia é mais difícil, né, de não ser tratada em algum momento. Por conta dos sintomas, alucinações visuais, auditivas, fica mais difícil, mas dependendo da intensidade, a pessoa vai ter comportamentos estranhos, discursos desconexos, né, confusos, mas vai se recusar a se tratar. Mas também existem situações onde os pais é que negam a condição mental de algum filho, e isso sempre vai trazer problemas para a família toda, e você pode ser vítima de uma família disfuncional por causa desses comportamentos. Então, no caso do vício, é aquele membro da família, mas no caso das condições mentais, eu já ouvi muita queixa de paciente que teve um histórico familiar sofrível porque um irmão ou um tio que convivia com a família dele tinha essa condição mental, mas a família negava a condição e aí não buscava tratamento. Esses são os sinais de disfuncionalidade nas famílias. E como você sobrevive a uma família disfuncional? Sobreviver a uma família disfuncional é algo desafiador, que infelizmente tem sido visto com frequência. Tudo sempre depende da intensidade desse contexto, dessa situação. Pode ser que em níveis muito intensos da disfuncionalidade dessa família te levem a entender que você ali é a ovelha negra da família, que no meio da disfuncionalidade deles, eles se entendem e vivem bem. Por incrível que pareça, cada pessoa é uma pessoa e às vezes é você que está ali fora da curva, mas na maioria das vezes o nível de disfuncionalidade ele é moderado a leve, né? Como a gente sempre fala aqui das intensidades dos transtornos, não é algo grave. E aí você vai precisar desenvolver estratégias para lidar com essa família disfuncional. Você pode estar num momento em que você esteja precisando conviver literalmente dentro dessa família, dentro dessa casa. Talvez você ainda não seja independente, não more sozinho, não tenha constituído a sua própria família. Então vamos ver, e como família a gente não escolhe, né? Vamos ver quais estratégias você pode desenvolver para sobreviver a uma família disfuncional. Primeira sugestão, porque são sugestões, porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa, e você vai
adaptar à sua realidade. Primeira sugestão, que no caso acho que essa serve para todos nós: autoconsciência e aceitação. A nossa tendência é querer mudar a nossa família, consertar a nossa família. E se você acompanha meu trabalho aqui ou de outros psicólogos, você já sabe que ninguém muda ninguém. Cada pessoa muda se quiser e puder, que uma mudança é uma coisa difícil, mas se a pessoa quiser, então você precisa se esforçar para aceitar que a sua família é disfuncional e cuidar de você, desenvolvendo resiliência emocional, que é um desafio necessário. 2. Estabeleça limites. É importante você determinar limites para manter a sua saúde mental. Isso pode ser refletido em limite de tempo que você passa com a sua família, ou o que eu chamo de uma distância administrativa, uma distância física mesmo, não abandonar a família, manter uma certa distância dos conflitos, da disfuncionalidade da sua família. E também evitar tópicos que você já tiver observado que podem ser sensíveis para sua família. Assuntos que eles não gostem ou têm dificuldade de lidar com. Procure apoio externo. Amigos ou um grupo de apoio pode ser importante para te ajudar a lidar com a disfuncionalidade da sua família, principalmente no caso de vícios, de álcool ou de drogas, no caso de parentes com condições mentais, abusos e negligência. Pratique o autocuidado, cuide da sua saúde física e emocional. Isso inclui exercícios, dormir bem, se alimentar bem e fazer atividades que você gosta. É importante observar. Geralmente, quando a gente está nessa situação de uma família disfuncional onde a gente não se sente apoiado, apoiada, a gente busca esse cuidado, esse apoio em outras pessoas. Uma coisa é você buscar o apoio externo de amigos ou grupos de apoio. Outra coisa é você se vitimizar. Não vai te ajudar. Pratique o autocuidado. Desenvolva a resiliência. É comum, se você faz isso, observe para desenvolver resiliência. É comum você ouvir ou se ouvir falando: eu não aguento mais, eu não aguento mais. O sentimento até pode existir e você vai, através dessas estratégias, buscar minimizar ou lidar com isso. Mas, para sobreviver a uma família disfuncional, você vai precisar desenvolver resiliência, aprender a lidar com o estresse e as dificuldades, com os altos e baixos da vida que a gente já falou aqui no canal, mas são os altos e baixos da sua própria família. E se você não tiver condição de se afastar de uma maneira significativa desse contexto, você vai precisar aprender a lidar com esse estresse e com essa dificuldade. Isso é desenvolver resiliência. Você vai precisar desenvolver habilidades de enfrentamento. E também é importante você praticar a autocompaixão, ou seja, autocompaixão não é a mesma coisa de ter pena de si mesmo. É respeitar os seus limites, é entender e aceitar quando você não estiver bem e se dar atenção e cuidar de você. A gente volta para aquela coisa do autocuidado. Evite o papel de bode expiatório. Se você é a pessoa da família que teve essa capacidade de perceber que você vive uma família disfuncional, provavelmente você seja a pessoa melhor equilibrada emocionalmente e mais saudável emocionalmente. E geralmente essa pessoa é eleita como a pessoa que precisa resolver todos os problemas da família.
E geralmente essa pessoa se sente culpado ou responsável por essa família e pelas consequências dos atos dessa família. Evite esse papel. Se você já está nesse papel, se esforce para sair desse papel, porque você não é responsável pelo comportamento dos outros e muito menos pela consequência desses comportamentos. Cada um de nós é responsável por si. Então tente se afastar ou sair desse lugar. Não é uma tarefa fácil, mas será necessária. E busque terapia. Como eu sempre falo e espero, algumas pessoas vão conseguir com essas sugestões adaptar para a sua realidade e conseguir viver melhor consigo mesmo, consigo mesma e com essa dinâmica familiar. Mas outras pessoas podem ter muita dificuldade. É comum as queixas no consultório por históricos familiares, traumas familiares e conseguir mudar aquela percepção, aquele desejo de voltar ao passado e reviver tudo de novo de uma maneira diferente, com a mãe com um comportamento diferente, com o pai com um comportamento diferente, com uma outra família. Isso é impossível, isso não vai acontecer. E para conseguir mudar esse significado, o significado que você dá à sua história aconteceu, foi assim, você sofreu, mas continuar sofrendo, isso você pode mudar. Talvez você precise de uma ajuda profissional, então procure uma psicóloga ou um psicólogo. A psicoterapia vai lhe ajudar a desenvolver estratégias para lidar com a dinâmica familiar, para lidar com as suas emoções e para se fazer feliz, independente da sua história, porque vai depender de como você lida com isso, independente da sua família, porque vai depender de como você lida com eles e não de uma mudança de comportamento deles ou de mudar de família. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.